bom? Então abram a Bíblia de vocês aí. Eu vou hoje aqui utilizar a tradução Almeida Revista e Atualizada. Eu estava lendo hoje nela. É uma tradução muito querida de todos nós, né? Todo mundo gosta dessa tradução. E hoje a gente vai utilizar aí a Almeida Revista Atualizada. Bom, eu vou ler então aqui com vocês o versículo 12. Quer dizer, eu vou ler o 11 só para a gente relembrar o que a gente falou na semana passada, tá? Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Aí o 12, né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Enfim, então vamos lá. E aqui, o que a gente vai entender aqui nesse texto, né? A gente sabe que a Babilônia, certo? Era um país muito cruel, obviamente. E aí aqui a gente vai perceber que o profeta aqui Abacuque, ele está se referindo ao quê? É justamente as edificações, né? Ou seja, as construções que foram feitas, que foram conquistadas depois de você matar, depois de você dominar as pessoas. A gente tem várias pessoas na história que fizeram isso, né? A gente tem o Joseph Stalin, o Hitler, o Napoleão Bonaparte, enfim, né? Ainda hoje, né? Mesmo depois de tantos séculos, a gente sabe, infelizmente, tem muitas situações que ainda acontecem isso, né? Mas, enfim, vamos entender aqui o que está acontecendo aqui nesse texto. Então, a gente sabe que a Babilônia, que era o império ali dominante daquela época, eles construíram ali toda a cidade deles, né? Com o sangue das pessoas que eles conquistavam. Então, obviamente, a gente sabe, né, que todos aqueles monumentos grandiosos da Babilônia, eles foram construídos com base em ouro roubado de outras nações, certo? Então, como é que se fala? Os babilônicos, né, eles ergueram ali toda aquela cidade maravilhosa com iniquidade. Só que a gente sabe que Deus ele já vai trazer aqui uma resposta, né? Por quê? Porque Deus, ele não apoia o orgulho. Então Deus já traz aqui vamos assim dizer de forma apocalíptica, né? Ele traz aqui um ai condenatório à violência, né, justamente do Império Babilônico. Então a Babilônia, né, que foi construída ali por muito sangue, né, por muita exploração de trabalho, que se achava grandiosa, se achava toda poderosa. Deus, ele traz uma palavra aqui para a Babilônia, falando que isso não vai durar para sempre. Tanto é que, hoje em dia, não existe mais a Babilônia, né, gente? A gente sabe. A pessoa que quer ser como os babilônicos, né, que acha que sendo orgulhoso vai conseguir chegar em qualquer lugar, tá totalmente errado, né? Se você pensa que você agindo assim como os babilônicos, que você vai chegar longe, você não vai. Eu acho que tá na hora de você visitar um museu, tá? Aí o versículo 13 vai falar, né? Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ou seja, né, que a gente aprende aqui nesse texto, né? Aqui, na verdade, Abacuque está fazendo uma pergunta. O que isso quer dizer? Em outras palavras, certo? O poder político, o poder das pessoas, ele é passageiro. A estabilidade, ela é frágil, né? Porque aquele negócio, quem coloca confiança em poder político, em poder X, em poder Y, está sendo totalmente tolo. Deus, ele pode derrubar o mais poderoso do mundo. Ele pode. Ele faz o que ele quer porque ele é Deus. Aliás, né? Ele é quem levanta reinos e abate reinos, né? Deus é quem faz isso. Então, ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Porque ele é Deus, certo? Então, todo esforço da pessoa que acha, que aqui no caso Babilônia, né, acha que confiando na sua riqueza, vai longe e volta, a palavra aqui. Não é nada perante Deus. O destino é o quê? A morte. E, aliás, trazendo aqui para nós, é muito importante a gente entender o quê, né? Que, por exemplo, os reinos desse mundo, eles vão passar, gente. Os reinos desse mundo, eles são passageiros, certo?
As nações poderosas, uma hora elas também vão ceder, elas também vão cair. É importante a gente entender isso daí. Assim como aconteceu com a Babilônia, né? Os reinos desse mundo também vão passar, né? E aí tudo que às vezes essas nações poderosas acumulam vai virar pó, vai virar cinza. E aí o versículo 14, Abacuque vai falar o quê, né? Cadê? Onde que tá? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí a gente já tem aqui uma palavra muito bonita, muito profética, né? Os reinos desse mundo vão passar. Os reinos desse mundo, eles são passageiros. Mas o reino do Senhor, ele vai durar para toda a eternidade. Porque, novamente, a Babilônia aqui, ela se sentia a mais poderosa de todas. Ela se sentia, como é que eu posso dizer, segura, né? Só que a gente sabe. Lá em Daniel 5, por exemplo, se a gente fosse estudar, a gente iria ver o quê? Que em uma noite só, de bebedeira, de muitas coisas erradas, esse império caiu nas mãos dos medos e dos persas. Se tornou história. Só que o reino de Deus, ele já é universal, ele é eterno, né? Ele vai além da terra e nunca vai ser abalado, né? E aí é um ponto importante, porque a Babilônia, por exemplo, ela não existe mais hoje em dia. Ela caiu no esquecimento. Ela caiu no esquecimento. Mas agora, o reino do Senhor, ele é eterno. Certo? Então, o reino da Babilônia, ele abriu caminho para o reino do Senhor e de Jesus, tá? E aí, obviamente, isso traz aqui uma lição prática para nós, né, gente? As glórias desse mundo, elas são passageiras. Só que a glória do Senhor, ela dura para todo sempre. E é claro, né? Óbvio que o Senhor, ele foi glorificado quando a Babilônia caiu ali diante dos inimigos em 539 a.C. Da mesma forma, o Senhor também será glorificado, né? Quando a Babilônia de Apocalipse, a gente sabe que a gente está estudando em Apocalipse, ela também for destruída, né? Que a gente sabe que essa Babilônia de Apocalipse é aquela que é o último grande império que vai se opor contra o reino de Deus. E óbvio, quando Jesus voltar e estabelecer ali o reino dele, então verdadeiramente, né, a glória de Deus ela vai cobrir toda a terra, tá? E aí é um ponto importante para a gente lembrar que a queda aqui dessa Babilônia é uma lembrança para nós que quando a gente constrói alguma coisa sem Deus, isso não vai durar. Isso não vai durar. É uma lição muito prática para nós, porque a gente muitas vezes tem a memória fraca. A gente acha que sem Deus a gente consegue tudo. Não, tá errado, né? Sem Deus não dura para sempre. Pode durar por um tempo, pode durar por 2, 5, 10 anos, enfim, mas não dura para sempre, né? É o caso da Babilônia. É o caso da Babilônia. Ela não existe mais. Pode até levar um tempo, mas um dia o julgamento vai vir. É importante a gente entender isso daí, tá? E isso, obviamente, traz até para nós um pensamento até mais escatológico, porque hoje em dia a igreja ela é perseguida, certo? Mas vai chegar um dia em que Jesus virá e todo joelho, toda língua se dobrará, certo? E confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. A gente sabe, novos céus, nova terra virão, tá? Então, a cidade de Deus descerá, Jesus voltará, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é impuro vai ficar de fora, né? Então, a vitória de Deus, ela é final. E aí o versículo 15, que vai falar o seguinte, né? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aí aqui agora, irmãos, a gente vai aprender uma coisa interessante, né? Porque as vitórias ali do exército babilônico, elas eram temporárias, tá? E obviamente, quando eles venciam, o que eles faziam? Eles bebiam. Aliás, até hoje, né? As pessoas fazem isso, né? As pessoas, quando querem comemorar alguma coisa, bebem. E aí é aquele negócio, quando a pessoa ela tá bêbada, ela abandona ali o pudor, e a gente sabe, né? Tanta coisa ruim que acontece. Aí esse ai aqui, que Deus ele traz, né, aqui para nós, em Abacuque, ele é interessante, porque isso traz aqui na nossa memória que o tratamento vergonhoso que os babilônicos eles
traziam ali, certo? O foco aqui para vocês entenderem é que eles seriam envergonhados. A gente sabe, né, gente? Que os babilônicos, eles conquistavam, eles eram poderosos, né? Eles induziam as outras nações à guerra, para depois poder roubar elas, enfim. E a gente sabe, né, irmãos, que ainda hoje, essa questão da bebida, né, da embriaguez, é um assunto que ainda é triste ainda hoje na nossa sociedade, né? A bebida destrói vidas, destrói famílias, destrói nações. E a palavra de Deus, ela é clara, né? Quando ela fala sobre essa questão da pessoa beber demais, né? Então, a embriaguez, né, a depravação moral andam juntas. Então, a Babilônia, por exemplo, lá em Daniel 5, ela caiu justamente quando Belsazar estava ali se embebedando. E aí, se aprofundando aqui, quando Abacuque fala, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando bebida, a bebida ao seu furor e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E aí é aquele negócio, o profeta Abacuque aqui, ele traz uma palavra muito forte, ele traz aqui uma sentença muito forte. Ai daquele que dá de beber. Então, a Babilônia, por exemplo, ela dava bebida ali para os seus súditos, né? Para zombar deles, humilhar eles. E a gente sabe que a mão de Deus pesou sobre a Babilônia. Pesou. E, de novo, volto a dizer, a Babilônia hoje em dia já não existe. Numa noite, lá em Daniel 5, a Babilônia deixou de existir. Uma noite de bebida. Porque Deus, ele abomina isso. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Ele julga a intenção do nosso coração. Não pense você que Deus não olha o que você está fazendo. Não pense você se você acha que Deus ele não vê o que você faz. Como que está a intenção do seu coração? Ele contempla, tá? Ele julga a intenção do nosso coração. E aí o versículo 16 fala, né? Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória. E aí aqui a gente traz aqui uma palavra forte de Deus, né? Aqui a palavra é que Deus é o vingador, que vai trazer aqui justamente o que? A vingança. Então, Deus ele vai pegar ali a causa daqueles que estão sendo oprimidos e ele vai trazer aqui a vingança para o opressor, que no caso é quem? É a Babilônia. Mas o que a gente aprende com isso, Mateus? Deus não tolera a injustiça. Deus não tolera a injustiça. Deus não aceita o abuso, né? Na verdade, Deus ele é o vingador contra aqueles que cometem injustiça, contra aqueles que cometem aquilo que é errado. Então, aquilo que a Babilônia fez com os outros, Deus também iria fazer com os babilônicos, né? Ela seria envergonhada, certo? Diante ali das outras nações. Então, a violência que a Babilônia fez com os outros também iria acontecer com eles. É a lei da semeadura, né, gente? O que a gente planta, a gente colhe. E volta a dizer o que Abacuque fala, né? A glória de Deus iria cobrir toda a terra, mas a da Babilônia nunca mais iria existir. E aí o versículo 17 vai falar o quê? Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. E aí é aquele negócio. A Babilônia ali, naquela sede de conquista, na sede de vitória, enfim, não respeitou as nações, matou homens, matou mulheres, matou animais, enfim, né? Os babilônicos, eles eram agressivos, eles eram violentos, certo? Eles faziam tudo isso daí, né? Derramaram sangue, mataram muita gente, eles não respeitavam nada, nem as pessoas, nem as plantas, nem a terra, massacravam tudo quanto eram pessoas, né? Cometeram vários crimes, até crimes ecológicos aqui no caso que Abacuque está falando. E aí, é aquele negócio, Abacuque, ele é claro, aqui no versículo 17, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então, o profeta aqui, Abacuque, ele traz uma sentença final.
Então, em outras palavras, o que a gente aprende aqui nesses versículos? Deus não deixa impune os pecados. Seja até pecados cometidos contra a natureza, tá? Se você é uma pessoa que você. Eu sei que a gente não fala tanto aqui sobre a natureza, né? Mas se você não cuida da criação de Deus, se você joga papel na rua, cuidado, viu? A gente tem que tomar cuidado aí, porque é a criação de Deus. Então Deus não deixa impune os pecados cometidos contra a natureza e contra a humanidade. Deus é justo, tá? E aí o versículo 18: que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. E aí, irmãos, aqui a gente vai perceber aqui que o que está acontecendo aqui, o que Abacuque está falando aqui para nós. Os ídolos, eles são inúteis. E aí, obviamente, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm ídolos. Ídolos, né? A gente sabe, tem muitas pessoas que têm ídolos. Mas o que é um ídolo, Mateus? Ídolo traz à nossa memória o quê? Idolatria, certo? E a idolatria é o quê? O que é a idolatria? É você adorar alguma criatura no lugar de Deus, certo? Então, só para vocês entenderem, a palavra hebraica para ídolo significa coisa vã, ou seja, coisa que não tem valor. Muitas vezes nós temos ídolos no nosso coração. Porque muitas vezes a gente adora algo muito mais do que a gente adora a Deus. Às vezes os nossos ídolos modernos é qualquer outra coisa que ocupa o lugar de Deus, né? E aí aqui Abacuque, ele traz uma mensagem para nós importante. Um ídolo não é nada. Um ídolo não é nada. Não é nada. E aí, obviamente, né, a idolatria é uma cegueira espiritual, gente. As pessoas adoram um Deus que elas mesmas criaram. Né? Tem muitas pessoas que se prostram diante de ídolos criados por eles mesmos. E aí, aqui, os ídolos que Abacuque está tentando trazer para nós entendermos é que eles não são nada, eles são impotentes, eles não têm poder, certo? Por isso que ele fala aqui, né? Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. É isso que Abacuque está falando. Ah, Matheus, mas eu não tenho ídolo. Meu irmão, um ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é o seu ídolo. Existem muitos ídolos que são adorados hoje em dia. Quer ver um? Quer ver um que é muito adorado hoje em dia? Dinheiro. O dinheiro, eu acho que é o maior Deus que é adorado nessa geração. O dinheiro. O dinheiro é um dos maiores ídolos. As pessoas elas se corrompem por conta do dinheiro. Né? Inclusive, a gente vê aí na política, né? O dinheiro. E, aliás, o dinheiro não é só uma moeda, né? Ele é um espírito, né? Ele é um espírito, é o Deus Mamon. Mas, enfim, não é só o dinheiro, né? Às vezes é o futebol. Tem um pessoal aí, né, que é fascinado por futebol, né? Tem os prazeres da vida, certo? Enfim, tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que podem ser o seu ídolo. Podem ser os prazeres, né? Como eu falei, pode ser a moda, pode ser o sucesso pessoal. Ah, Matheus, mas jamais que isso é. Se isso tá entrando no seu coração e você adora mais a isso do que a Deus, meu irmão, você tem que tomar cuidado. Tem muitas pessoas que morrem, que vivem por causa dessas coisas, né? Que mataria por causa dessas coisas. No caso aí que eu citei o dinheiro, né? Muitas pessoas, elas se vendem por conta do dinheiro. Muitas pessoas se casam, se divorciam por causa do quê? Do dinheiro. Muitas pessoas diariamente se prostram diante disso, né? Consagram a esse Deus aí os seus sonhos. E como eu falei, não é só o dinheiro. Às vezes coisas, pessoas podem se transformar nos nossos ídolos na nossa vida. Às vezes a posição social pode ser o seu ídolo. Às vezes você só vive para o seu trabalho. E, de novo, não é. Eu vou falar de novo o que eu sempre falo, tá? Não é errado você ter um entretenimento, não é errado você querer jogar, você querer assistir o futebol. Por mais que eu volto a dizer, quem é palmeirense, tá bom? Tá pecando. Falando sério agora, hein? Mas, enfim, não é errado você assistir, né, futebol, você jogar, não é errado isso. O grande problema é quando você passa a sua maior parte do tempo só vivendo para isso. A partir do momento que você coloca toda a sua vida nisso, isso já é o seu ídolo, né?
Não é errado você estudar para você conseguir subir de cargo na sua empresa, enfim, você ter assim, um trabalho melhor, não é errado isso. Mas a partir do momento que você só vive para isso, meu irmão, você esquece de Deus, é o seu ídolo. É o seu ídolo, tá? Então, muitas vezes, nós temos sim ídolos. Não é igual nos tempos da Bíblia, que a gente tem lá um Baal, um ídolozinho pequenininho. Não, às vezes o nosso ídolo é esse. São esses os nossos ídolos. Porque, às vezes, a gente vive por essas coisas apenas. Mas a gente não pode ser assim. O que o apóstolo João ele fala para nós em 1 João? Quer ver? Ó? Olha aqui que o apóstolo João ele fala para nós. Ó. Qual que é a lição aqui que ele traz para nós? Olha aqui. Ó. 1 João, ele vai falar o quê? No capítulo 5. Olha só. Capítulo 5, ó, 1 João 5:21, ele fala o seguinte, ó. Olha só o que João fala. Ele fala assim, ó. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A Bíblia está aqui nos exortando, né? Guardai-vos dos ídolos. E aí, ainda continuando aqui em Abacuque vai falar o quê, ó? No versículo, na parte B do versículo 18. E a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ou seja, os ídolos, eles são instrumentos de engano. E aí, obviamente, né, a gente sabe que os ídolos, né, a gente sabe, eles são demônios. Quem está por trás de ídolos são demônios, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. E aí, aquele ponto, né, gente? Existe um espírito enganador por trás da idolatria. Certo? Por isso que muita gente cai nessa questão da idolatria. E aí, aqui, Abacuque, nessa tradução, né, ele chama a imagem de fundição de mestra de mentiras. Ou seja, né, ele fala que a pessoa que é o artífice, né, a pessoa que confia nos ídolos mudos, né, que ela criou com as próprias mãos, ela confia nesses ídolos. E aí, obviamente, né, gente, a gente vive, por exemplo, né, no Brasil, que é um dos maiores países católicos e também espírita do mundo, e a gente sabe, né, que muitos brasileiros, eles invocam os seus santos padroeiros, né, fazendo oração, né? A gente sabe, isso é uma idolatria, tá, gente? Isso é uma idolatria. A gente não, nós, como cristãos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode chamar uma imagem no lugar de Deus. A gente não pode orar para uma criatura no lugar do Criador. Então, quando você fala, ai, sei lá, Padim Cícero, Ave Maria, não, tá errado isso daí. Você tá cometendo idolatria, tá? Você tem que orar para Jesus. Fala, Pai, Senhor Jesus. É ele que você tem que orar. É isso. Porque se você ora para um ídolo, tá totalmente errado. Versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E aí aquele negócio, né, gente? O profeta Abacuque, ele é claro aqui nessa palavra. Ou seja, o ídolo não tem poder, o ídolo não tem vida, um ídolo não pode atender a sua oração. Né? Um ídolo, ele não pode escutar a sua oração, ele não pode interceder por você. E aí, obviamente, né, gente, a idolatria é falta de entendimento, certo? Por isso que a gente tem que buscar ao Senhor. E aí, por isso que o versículo fala, né? Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, enfim. E aí, gente, a gente tem que lembrar, tá? Idolatria não, nós não podemos ser idólatras. Deus não gosta da idolatria. Isso provoca a ira dele, né? Porque quando a gente é idólatra, é um insulto a Deus, que é o criador de todas as coisas, tá? Então Deus ele proibiu, né, lá no livro de Êxodo a idolatria. Certo? Os idólatras não entrarão no reino dos céus, tá bom? Por isso que aqui Abacuque ele solta um ai. Esse ai aqui é uma condenação sobre aqueles que são idólatras. A Babilônia, por exemplo, confiava nos seus deuses, e onde que a Babilônia está hoje? Onde que a Babilônia está hoje? Ela nem existe mais. E aí, para a gente poder terminar aqui o capítulo 2 e entrar no capítulo 3,
O versículo 20 fala, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que versículo bonito, né? Então, em comparação com os ídolos, Abacuque ele faz aqui uma declaração poderosa, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, os ídolos não são nada. Os ídolos não são nada. Quem está no céu? O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo governa. A gente sabe, né, que não tem nada em oculto para Deus, né? Ele é o Deus que habita, né, no templo celestial, né? Então, diante dele, as nações têm que se calar, têm que se apresentar com humildade, tá? Por isso que traz para nós, né, que as nações, enfim, as pessoas têm que se submeter, né, estar submisso a Deus em silêncio, certo? E aí, gente, o templo aqui que o Abacuque ele tá falando, né, não é o templo de Salomão, né? Não é esse templo aqui que tinha lá na cidade de Jerusalém, né? É o templo lá no céu. Porque, obviamente, né, gente, em todo o universo, Deus ele está presente. Deus ele está presente em todo lugar. Então, os ídolos, eles não podem te socorrer. Porque os ídolos não são nada. Mas Deus sim. Deus está vivo no trono. Ele está no santo templo, né? Então, os ídolos, eles não são dignos de serem adorados, mas Deus sim. Deus é soberano. A gente tem que se achegar a ele com reverência. É até interessante, né? Cale-se diante dele toda a terra. Então, nós temos que nos aproximar em Deus com reverência. Então, aqui é bem interessante que já é uma resposta consoladora para Abacuque, né? Porque Deus ele está trazendo aqui uma mensagem para Abacuque de consolo. Como assim, Mateus? Ele está mostrando a majestade dele. A gente sabe que Abacuque estava inquieto, né? E aí Deus ele traz aqui uma resposta a essa inquietação. E aí Abacuque compreende agora, né? Ele entende que Deus jamais iria perder o controle. Aliás, isso também serve para nós, né, irmãos? É uma lição para nós, quando às vezes a gente fica inquieto. A gente tem que lembrar disso daqui. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, quando você estiver inquieto, leia aqui esse versículo. Ai, meu Deus, mas o que vai acontecer? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ai, meu Deus, mas eu estou com medo de morrer. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ai, meu Deus, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você deveria marcar esse versículo. Ai, mas por que, Mateus? Porque a gente tem que entender que Deus jamais perde o controle da situação. Ah, mas a Babilônia está vencendo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, a história mundial está nas mãos de Deus. A gente não tem o porquê, sabe, ficar com medo do que vai acontecer no futuro. Não, irmãos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Né? Deus é soberano. A gente não precisa ficar, sabe, preocupado. Ai, mas vai acontecer coisa tal. Ai, mas vai acontecer coisa X. Ai, mas vai... Não, irmãos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. É um ponto importante para a gente entender. Você não pode esquecer disso. Você não pode, né? Por exemplo, o pessoal tá falando bastante aí, eu ia deixar para falar isso em Apocalipse, né? Mas o pessoal tá falando bastante aí sobre a questão como que é o nome? Do acordo de paz aí como que se fala? Gente, fugiu a palavra da minha cabeça. De Israel e do grupo terrorista do Hamas, né? E aí muita gente está falando, nossa, mas e aí, o Trump, ele é o anticristo, isso está na Bíblia. E é claro, né, gente, de certa forma, tudo que está acontecendo se encaixa dentro do que a Bíblia fala. É como Billy Graham falava, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É óbvio, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala, certo? E óbvio que eu não vou me aprofundar tanto nisso agora, porque a gente não está estudando Apocalipse. Mas o que, que eu quero que você entenda? Que a história da humanidade, irmãos, está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Os reinos do mundo, eles passaram, vão passar, mas o reino de Deus, ele é eterno. Então, assim,
A gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque, por exemplo, passou por muita coisa. Ele estava ali angustiado, estava inquieto, ele viu ali a violência do povo, viu ali a violência dos babilônicos, o silêncio de Deus ali estava deixando Abacuque meio inquieto, né? A metodologia de Deus em disciplinar Judá deixou Abacuque ali preocupado, só que agora Abacuque recebe uma palavra de conforto, né? Ah, mas que palavra é essa, Mateus? Que palavra é essa? Mesmo no sofrimento do justo, né? O plano de Deus, ele não falha. Ele nunca é frustrado. Ele nunca é frustrado. E aí a gente aprende aqui coisas maravilhosas aqui nesse capítulo 2. Por quê? Olha só, o versículo 4 desse capítulo 2 mesmo, que fala assim, né? Ó, cadê? Ó? Mas o justo viverá pela sua fé. A primeira certeza aqui que Deus ele dá para Abacuque é o quê? O justo vive pela fé. Somos salvos o quê? Pela graça. Aí o versículo 14, né? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, não é o mal que vai vencer, não. O que vai dominar o mundo é a glória de Deus, é o reino de Deus. A glória que vai encher toda a terra não é dos homens poderosos, mas é do Senhor. E aí o versículo 20, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, os ídolos não são nada, são mortos, mas Deus ele está no seu santo templo. Toda a terra tem que se curvar de forma reverente diante do Senhor. Então agora, irmãos, a gente já percebe aqui, né, como que Abacuque ele sai da preocupação e ele já vai vir para adoração, que é o capítulo 3. Esse capítulo aqui é lindo, né? A gente conhece bastante esse capítulo aqui, tem muitas canções que são cantadas, né, desse capítulo aqui agora. Enfim, para a gente poder concluir, irmãos, aqui, né, o que eu posso falar para você? Confie no Senhor, né? O controle da história está nas mãos de Deus, né? Deus jamais vai perder o controle da situação. Deus jamais. É o que Abacuque entende aqui. Ele percebe o quê? Que Deus jamais vai perder o controle da situação. O controle da história sempre está nas mãos de Deus.